Você já parou para imaginar como seria o confronto direto entre a luz pura e as trevas mais densas? Já pensou em um momento em que a escuridão parece engolir tudo à sua volta, mas de repente uma força de luz irrompe, confrontando de maneira absoluta e implacável aquilo que parecia invencível? Hoje, vamos acompanhar uma das cenas mais tensas e dramáticas de toda a Bíblia. Uma batalha não travada com espadas, mas com algo muito mais profundo e eterno. A luta entre o bem e o mal, entre o poder de Cristo e os demônios que dominam o mundo. A cena é de tirar o fôlego. Jesus, o Filho de Deus, em uma missão direta, confronta um exército de demônios em um território sombrio, um lugar marcado pela desesperança e pela possessão. O que parecia ser uma simples chegada a uma terra pacífica se revela, na verdade, o prelúdio de uma batalha cósmica. Esta terra, aparentemente tranquila, está imersa em uma paz estranha. Não uma paz que traz harmonia, mas uma paz que camufla o mal. O silêncio que envolve o ambiente é o silêncio das trevas, que se espalham como uma névoa escura, escondendo a opressão que consome aqueles que ali vivem. Mas como veremos, quando a luz de Cristo entra, não importa o quão espessas as trevas possam ser, não há espaço para elas. A presença divina irrompe e invade, trazendo consigo a promessa de liberdade. À medida que Jesus e seus discípulos desembarcam nessa região gentílica, não há recepção calorosa. Não há uma multidão esperando com cânticos ou palmas. Não há expectativa de cura ou revelação. Em vez disso, há um peso no ar, uma sensação densa de tensão, como se o próprio ambiente estivesse preparado para um confronto que ninguém, nem mesmo os mais observadores, poderia antecipar. Algo está prestes a acontecer. E essa não é uma batalha comum, mas uma luta invisível, espiritual, que ecoa nos corações daqueles que ali habitam. O que ninguém vê, mas todos sentem, é a reação do mundo espiritual. Um território marcado pelo domínio do mal, agora se vê confrontado pela autoridade absoluta do céu. A presença de Cristo que vem para desfazer as estruturas de destruição que o inimigo ali construiu. E então, entre as sombras, surge uma figura, um homem, mas não um homem comum. Ele mais parece um espectro, uma alma perdida, alguém preso entre os vivos e os mortos. Ele vem dos sepulcros, não por escolha, mas por domínio. Este homem é um reflexo de um cativeiro espiritual profundo, marcado não apenas pelas correntes físicas que tentam aprisioná-lo, mas principalmente pelo aperto invisível das trevas que dominam sua alma. Ele é um produto do mal em seu estado mais selvagem e cruel. Sua alma foi quebrada, dilacerada pelas forças que o controlam. Ele é uma vítima, mas também um símbolo de um domínio que vai além do físico, atingindo o âmago de sua identidade. Este homem, como veremos mais adiante, não é apenas um possuído qualquer. Ele é o palco de uma batalha cósmica, o cenário de um confronto entre as forças do mal e a luz redentora de Cristo. Sua história é um reflexo perturbador do que acontece quando uma alma humana se rende completamente à escuridão, perdendo seu nome, sua identidade e, acima de tudo, sua humanidade. Ele viveu entre os sepulcros como um ser irreconhecível, sem direção, errante pelos montes, gritando de dor e desespero. Suas correntes, que já haviam sido quebradas por sua força sobrenatural, são apenas o reflexo de uma luta invisível, onde ele tenta escapar do tormento, mas sem sucesso. Ele não é mais ele mesmo. O homem que existia antes foi consumido por uma força que o despojou de tudo. Sua alma, uma vez livre, agora é refém de um exército de demônios. Neste ponto, já ninguém mais tenta ajudá-lo. Ele é um caso perdido, uma alma que foi descartada pela sociedade. A comunidade local havia desistido de sua salvação. Eles tentaram prender-lhe com correntes, com grilhões, mas todos os esforços foram inúteis. A força que ele possuía não era a sua, era a força das entidades que o possuíam. Essa força não servia para manter a paz, mas para destruir, para dissipar qualquer vestígio de humanidade que ainda restava dentro dele. O mal não apenas controla, ele aniquila. Ele corrói e desintegra a identidade da pessoa, tornando-a irreconhecível, um fantasma de quem um dia foi. Porém, no fundo, ainda havia algo dentro dele. Mesmo em meio à destruição, uma parte de sua alma ainda era capaz de reagir à presença de algo maior. Algo dentro dele ainda reconhecia a luz de Cristo, mesmo que sua mente e seu corpo estivessem dominados pelo mal.
Essa alma, ainda aprisionada, ainda cativa, sabia que, no fundo, existia uma esperança. Quando ele vê Jesus à distância, algo em seu interior o move. Não são palavras que ele ouve, mas um chamado profundo, algo que ultrapassa a possessão, que alcança o núcleo da sua existência. E aqui surge um verdadeiro mistério. O que acontece quando uma alma perdida, quebrada, reconhece a luz de Cristo? O que acontece quando, em meio ao sofrimento mais profundo, a alma ainda sabe que a libertação está próxima? Este homem, apesar de estar possuído, corre até Jesus. Ele não foge. Ele não tenta se esconder. Ele avança em direção à luz. Ele não entende talvez o que está acontecendo, mas sua alma, em um nível profundo, reconhece que ali está a esperança, a cura, a verdadeira libertação. Ele corre, não com palavras, mas com um gesto que expressa mais do que qualquer discurso. E isso nos leva à grande pergunta: será que, mesmo no meio do sofrimento mais extremo, nossa alma ainda é capaz de reconhecer a luz de Cristo? Será que, no fundo de nossas crises mais profundas, nossa alma ainda está esperando, consciente ou inconscientemente, a visita de Cristo, aguardando por uma libertação que só Ele pode oferecer? O que vemos aqui é uma cena que vai além da possessão física ou emocional. É a revelação de uma verdade profunda. Não importa o quão longe você tenha ido, não importa o quão perdidos você se sinta, a luz de Cristo ainda pode alcançar você. Mesmo nas situações mais desesperadoras, mesmo quando as trevas parecem dominar tudo ao nosso redor, nossa alma, a verdadeira essência do que somos, ainda pode reconhecer e correr em direção à salvação. Jesus não rejeita, não se afasta, mas avança para libertar, para restaurar, para chamar de volta aquilo que foi perdido. A luz sempre terá o poder de dissipar as trevas, mesmo nas horas mais sombrias. À medida que o homem possuído se aproxima de Jesus, uma transformação quase sobrenatural ocorre. Não é mais o homem quem fala, mas algo muito mais sinistro. A voz que ecoa das profundezas da alma atormentada não é humana. Em vez disso, uma multidão de espíritos, uma legião de demônios, se manifesta de forma aterradora. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Essas palavras não saem da boca do homem, mas de um exército de entidades malignas que há tempos haviam tomado posse de seu corpo e de sua alma. O homem, que antes tinha sua própria voz e identidade, agora é apenas um veículo para o mal, sua alma refém de forças invisíveis que agem sem piedade. O grito que sai da boca do homem possuído é um grito de desespero e reconhecimento. A reação imediata dos demônios é nada menos que uma confissão do poder e autoridade de Cristo. Eles sabem exatamente quem está diante deles. Não há resistência, não há tentativa de engano ou disfarce. Eles reconhecem que o Filho do Deus Altíssimo chegou e diante dele, todas as suas forças, todo o seu império de opressão não tem mais poder. O que se segue é uma cena de puro medo. Em vez de desafiar, como fazem com os humanos, os demônios imploram. Não pedem para ser libertados, mas para ser poupados do tormento eterno. Eles pedem, em um súplice grito, para não serem enviados para o abismo. O medo que eles têm de Cristo é palpável, visível. E é nesse momento, quando o mal se vê diante de sua derrota iminente, que a verdadeira magnitude da autoridade de Jesus é revelada. Este é um dos momentos mais impressionantes desta narrativa, pois revela uma verdade universal. Onde Jesus está, as trevas não podem permanecer. Por mais forte que o mal pareça ser, por mais profundas que sejam as correntes espirituais ou emocionais que nos aprisionam, a luz de Cristo tem o poder de quebrá-las. As trevas, em sua essência, tentam dominar e destruir a alma humana. Elas se infiltram nas mentes e corações, criando ciclos intermináveis de dor e sofrimento. Mas Cristo, com sua luz imensurável, não apenas enfrenta o mal, ele o destrói. Ele expõe o que estava oculto nas sombras e desfaz o que estava corrompido pela escuridão. O confronto que vemos aqui não é apenas um embate físico, mas uma batalha espiritual onde a vitória de Cristo sobre o mal é definitiva e irreversível. Enquanto os demônios imploram, há um detalhe crucial que não pode ser ignorado. Eles tentam negociar. Eles não querem deixar aquele território. Eles sabem que, ao ser confrontados por Jesus, o controle que tinham sobre aquele homem, sobre aquela região, está prestes a ser destruído.
O território que até então era dominado por eles, agora se torna um campo de batalha espiritual. Os demônios pedem para serem enviados para os porcos, uma tentativa de preservar alguma forma de domínio. Eles sabem que, se forem expulsos, perderão não apenas o homem que haviam possuído, mas também a posição que ocuparam por tanto tempo. Essa tentativa de negociação revela a urgência e o desespero dos demônios. Eles não querem perder o controle. Eles sabem que sua existência, tal como conhecem, está chegando ao fim. Esse momento, cheio de tensão e mistério, também revela uma verdade ainda mais profunda. Os demônios não são apenas forças caóticas e destrutivas. Eles operam de forma organizada, com uma estratégia e um propósito maligno. O mal, em sua forma mais pura, não é aleatório. Ele trabalha para destruir de dentro para fora, criando sistemas de opressão complexos e bem estruturados. Mas, diante de Jesus, toda essa organização, todo esse sistema de poder e controle é frágil. A autoridade de Cristo não é algo que pode ser contestado ou desafiado. Onde as trevas tentam estabelecer um domínio, Cristo chega para desmantelá-lo. Onde os demônios tentam construir um império de dor, Jesus vem para destruí-lo. Esta é a grande promessa para todos nós. Não importa o quão forte o mal pareça ser, não importa quão profundo e estruturado seja o controle do inimigo sobre nossas vidas, Jesus tem a autoridade para expulsá-lo. Não há força que se compare à autoridade de Cristo. Não há poder que seja maior. Os demônios sabem disso. Eles sabem que, ao serem confrontados com a presença de Jesus, não podem mais resistir. O mal pode lutar, pode tentar se esconder, pode tentar negociar, mas no final, ele sempre se submeterá à vontade de Cristo. Isso não é apenas uma vitória para o homem possuído, mas para todos aqueles que vivem sob a opressão do mal. A presença de Jesus, onde quer que esteja, sempre será suficiente para trazer libertação. O confronto que vemos aqui entre Jesus e os demônios é mais do que um episódio histórico. Ele é uma lição profunda sobre a autoridade e o poder de Cristo sobre todas as forças do mal. A história nos ensina que, não importa o quão grande seja a opressão ou a dor, a luz de Cristo sempre tem a capacidade de penetrar as trevas e trazer libertação. E assim como aqueles demônios se curvaram diante de sua autoridade, nós também devemos nos curvar diante da luz que destrói a escuridão, confiando que, em Cristo, a vitória sobre o mal já foi conquistada. Apesar do confronto imenso que já se desenrolou, a luta não chegou ao fim. Mesmo diante da autoridade inquestionável de Cristo, os demônios, agora totalmente cientes de sua derrota iminente, tentam um último e desesperado movimento. Eles não pedem para sair da vida daquele homem e retornarem ao abismo como era seu destino. Em um ato de pura sobrevivência, eles imploram para serem enviados para uma manada de porcos. Não nos mandes para o abismo, mas envia-nos para os porcos, eles suplicam. Esse pedido não é apenas uma tentativa de preservar sua existência, mas um reflexo do desespero em evitar a condenação eterna. Eles reconhecem que o tempo deles acabou naquele território, e enquanto ainda têm algum poder, tentam desesperadamente manter sua influência sobre algo, mesmo que sejam apenas porcos. Mas o que parece uma súplica de sobrevivência para os demônios é, na verdade, uma lição poderosa para todos nós. A decisão de Jesus em permitir que os demônios se transfiram para os porcos não é uma escolha trivial. Pelo contrário, essa ação está impregnada de significado profundo. Jesus não apenas expulsa os demônios, mas, ao permitir que eles se apossassem dos porcos, ele está expondo sua natureza destrutiva de maneira visível para todos. O mal, que até aquele momento se manifestava de maneira invisível através da opressão daquele homem, agora é revelado em toda a sua crueldade. Não se trata de uma simples libertação de uma pessoa, mas de um ato que vai além, que tem repercussões espirituais em todo o território, revelando o domínio destrutivo das forças do mal. O que acontece a seguir é uma cena que se torna um símbolo visível da destruição imposta pelas trevas. Ao tomar posse dos porcos, os espíritos imundos não tardam a mostrar a verdadeira face do mal. Os porcos, enlouquecidos pelo poder que agora controlava suas mentes, correm em direção ao abismo e se lançam por um despenhadeiro, mergulhando nas águas e morrendo afogados. Essa cena é horrível e impressionante. O que o mal fez com o homem durante tanto tempo agora se reflete de forma visível nos porcos.
Mas essa manifestação não é apenas um espetáculo de destruição. É também uma revelação da justiça divina. Onde antes havia uma vida destruída, agora há a destruição do próprio mal. O mal, que sempre tenta engolir tudo à sua volta, agora se mostra em sua verdadeira forma. Uma força de morte, destruição e engano. Quando Cristo permite que os demônios se transfiram para os porcos, ele não só os expulsa, mas os expõe. Ele revela a verdadeira natureza do mal, que até aquele momento estava escondida nas sombras. Ele não permite que os espíritos malignos permaneçam em segredo ou na obscuridade. Ele traz à luz aquilo que eles têm tentado ocultar, sua verdadeira intenção de destruir tudo o que tocam, até o último vestígio de vida e de esperança. Mas, quando Cristo entra na cena, não há mais esconderijos. Ele revela o mal em toda a sua fúria, mostrando ao mundo o que o mal realmente faz. Destrói, devora e consume. Esse momento nos leva a refletir sobre o mundo espiritual ao nosso redor. Muitas vezes, em nossas vidas, o mal tenta se infiltrar, silenciosamente, criando raízes em nossos corações, mentes e até nas culturas que nos cercam. O mal não se apresenta de imediato de forma brutal. Ele se disfarça, se camufla, se adapta. Mas quando Cristo entra, ele não apenas expulsa essa presença maléfica. Ele a expõe, revela o que estava oculto, trazendo luz para as trevas e colocando fim àquilo que estava enraizado nas sombras. Onde Cristo está, não há lugar para o mal permanecer. Os porcos, que se tornam uma manifestação visível do mal destruído, oferecem uma lição poderosa sobre a natureza do pecado e da opressão. O comportamento dos porcos, enlouquecidos e lançando-se ao abismo, serve como um lembrete do quão destrutiva é a presença do mal. O mal não cria vida, ele a destrói. Ele não traz propósito, ele arrasta tudo para a destruição. Mas quando Jesus chega, ele não apenas livra o homem da opressão, ele traz uma nova ordem, uma nova oportunidade de vida, restaurando e trazendo propósito para o que estava perdido. Ele não apenas derrota o mal, mas cria uma nova realidade onde o mal não pode mais reinar. O que vemos aqui é a grande obra da redenção. Jesus não apenas liberta o homem da possessão demoníaca, mas ele vem para desmantelar todo o domínio do mal. O território que antes era controlado pelas trevas, agora é purificado pela presença de Cristo. Ele não apenas expulsa os demônios de um indivíduo, mas ele vem para restaurar toda a criação, desmantelando as estruturas do mal e trazendo uma nova realidade. O mal pode tentar dominar, pode tentar destruir, mas quando Jesus entra, ele vem para restaurar, renovar e dar vida. Essa ação de Cristo não é apenas sobre um homem que foi libertado, mas sobre o fim do domínio do mal naquela região e, por extensão, sobre todo o mundo. Jesus, com sua autoridade e poder, mostra que as trevas não podem resistir à sua luz. Ele não apenas expulsa o mal, mas destrói sua capacidade de controle. Onde antes havia sofrimento e destruição, agora há liberdade e vida. Cristo é a luz que dissipa as trevas, a força que desfaz os impérios do mal, trazendo com ele a verdadeira restauração. Quando a transformação acontece, algo ainda mais profundo e misterioso se revela. O homem, que antes estava perdido nas trevas, agora está sentado, vestido e, mais impressionante ainda, em perfeito juízo. Ele não é mais aquele ser errante, consumido pelo caos interior e exterior. Sua mente, antes fragmentada e escravizada, agora está restaurada. E o que era uma batalha espiritual travada nas sombras, agora se torna um testemunho claro e visível do poder redentor de Cristo. Este homem, que era um símbolo de destruição e desespero, agora é um símbolo de esperança e restauração. Ele foi libertado. A opressão que o consumia foi arrancada. E ele está agora em plena posse de sua humanidade, em paz consigo mesmo e com o mundo ao seu redor. Ele é o testemunho vivo de que, quando Cristo entra em cena, tudo muda. Mas, surpreendentemente, a reação das pessoas que estavam ao redor não é de celebração ou de admiração pela transformação. Não há alegria, não há aplausos ou expressões de alívio. Em vez disso, os moradores da região se enchem de um medo profundo. Eles não compreendem a magnitude do que aconteceu. O que poderia ser um milagre, um motivo de grande regozijo, torna-se uma ameaça. Eles temem a presença de Jesus, e isso é algo que nos deixa perplexos. Eles sabem que a luz de Cristo trouxe uma mudança imensa,
mas sabem instintivamente que essa mudança vai muito além do que eles esperavam ou queriam. A presença de Jesus, com sua autoridade e poder, ameaça a estabilidade do que eles conheciam. A paz que eles haviam construído, uma paz baseada em um acordo silencioso com as trevas, agora está sendo desmantelada. E em vez de buscar a libertação, eles preferem manter o controle sobre sua vida, mesmo que isso signifique viver à sombra das trevas. Essa reação, embora estranha à primeira vista, nos revela uma verdade universal. Muitas vezes, o medo da luz é maior do que o medo das trevas. Para os moradores daquela região, a presença de Cristo não significava apenas cura e libertação, mas transformação. E transformação é algo desconfortável, algo que muda a dinâmica da vida de maneira irreversível. A luz de Cristo, em vez de ser vista como um alívio, foi percebida como uma ameaça porque ela trouxe à tona tudo o que estava escondido. As trevas, que antes eram confortáveis e familiares, agora eram desmascaradas pela luz que Jesus trazia. Aqueles que estavam acostumados com a paz do caos, com uma paz que se baseava no silêncio da opressão e na rotina de sofrimento, agora tinham que confrontar algo maior. Eles tinham que decidir: abraçar a transformação que Cristo oferecia ou resistir, temendo perder o controle. Essa cena não é apenas um reflexo de um momento histórico, mas uma reflexão sobre nossa própria vida. Quantas vezes escolhemos a falsa paz do pecado, ao invés de abraçar a verdadeira paz que só Cristo pode oferecer? O pecado, muitas vezes, nos oferece uma falsa sensação de segurança, uma paz temporária que, na realidade, é uma prisão. Ele nos ensina a viver com o desconforto silencioso das trevas, com o medo e a dor mascarados. Mas, quando a luz de Cristo chega, ela nos confronta. Ela desestabiliza o que achávamos ser seguro e confortável. Isso é desconfortante, mas é justamente esse desconforto que nos leva à verdadeira liberdade. Jesus não vem apenas para nos dar paz. Ele vem para nos libertar da falsa paz das trevas e nos trazer a paz verdadeira. Uma paz que vem com a renovação de nossa alma e com a restauração de nossa identidade. E, novamente, vemos a profundidade do amor de Cristo nesse momento. Mesmo diante do medo, da rejeição e da resistência, ele não força ninguém a segui-lo. Ele não insiste nem impõe sua presença. O amor de Cristo é tão grande que ele nos dá a liberdade de escolher, mesmo quando escolhemos resistir. Ele sabe que a verdadeira transformação só acontece quando o coração está disposto, quando estamos prontos para abrir nossas vidas para a luz. Jesus não vem para invadir, mas para oferecer a oportunidade de transformação, de libertação. Ele não forçou os moradores da região a aceitá-lo, mas eles perderam a chance de experimentar a verdadeira paz porque estavam mais preocupados em manter o controle sobre suas próprias vidas do que abrir espaço para a transformação radical que ele traz. Essa cena nos convida a refletir sobre nossa própria disposição para a mudança. Às vezes, a presença de Cristo em nossas vidas traz desconforto. Às vezes, mudar é difícil e doloroso, mas é esse desconforto que nos impulsiona à verdadeira liberdade. A libertação de Cristo não é uma libertação superficial. Ela mexe nas profundezas do nosso ser, ela nos tira da zona de conforto, mas também nos dá uma nova vida, uma vida verdadeira, que não é mais dominada pelas trevas. Quando abraçamos a transformação que Cristo oferece, somos chamados a deixar para trás o velho homem, os antigos padrões, as velhas correntes. A verdadeira transformação começa quando decidimos viver não mais à sombra do pecado, mas à luz de Cristo, que traz vida, liberdade e um novo propósito. O convite que Cristo nos faz é claro. Ele não força, mas ele oferece a luz. E essa luz, por mais desconfortável que seja no início, é a única capaz de nos levar à verdadeira paz, à verdadeira liberdade e à verdadeira vida. É essa transformação que, uma vez abraçada, nos permite ver o mundo com outros olhos e viver de maneira radicalmente diferente, livre do mal e cheio da verdadeira paz que só Jesus pode oferecer. À medida que a história chega ao seu clímax, ela toma um rumo verdadeiramente surpreendente e revelador. O homem que antes estava perdido em sua tormenta, agora está restaurado. Ele está em perfeito juízo, livre das correntes que o aprisionavam, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. A transformação que ele experimentou é tão profunda que sua primeira reação ao ser liberto é desejar seguir Jesus, ficar perto dele, talvez para sempre. Afinal,
Ele foi tocado por uma força divina que o tirou do abismo, que o resgatou de uma vida de sofrimento interminável. Ele quer ficar com o Salvador que lhe deu uma nova chance de viver, um novo propósito. Porém, o que acontece a seguir é um dos momentos mais reveladores de toda a história. Jesus, com sua sabedoria e visão divina, não permite que o homem o acompanhe. Em vez disso, ele lhe dá uma missão muito mais importante e desafiadora. Vá para sua casa, para sua família, e anuncie o que eu fiz por você. Ao invés de chamar o homem para seguir seus passos diretamente, Jesus o envia de volta para o seu lugar de origem. Ele o envia de volta para sua casa, onde tudo começou, onde ele viveu as dores de sua opressão. A missão de Jesus para aquele homem não é uma chamada para se isolar ou seguir um caminho distante, mas para ser um testemunho vivo da transformação que ocorreu em sua vida. Jesus não apenas restaurou sua alma e sua saúde. Ele agora comissiona esse homem para levar a mensagem de salvação adiante. O homem não recebe um discurso elaborado ou um plano estratégico. Ele não precisa de uma teologia refinada, nem de palavras complicadas. O que ele tem é algo ainda mais poderoso e autêntico, sua própria transformação. Ele é agora um testemunho vivo da graça de Deus. Ele não vai para as 10 cidades para ensinar teoremas, mas para compartilhar sua experiência pessoal. Sua vida transformada se torna a mensagem que ele leva. Ele não fala sobre a salvação como um conceito abstrato, mas como algo que ele vivenciou. Sua libertação, sua cura, seu novo eu, são tudo o que ele precisa para impactar aqueles ao seu redor. Ele leva não apenas palavras, mas sua própria vida como prova do poder de Cristo. Esse momento é crucial para entender a missão de Cristo. Jesus não veio apenas para restaurar e curar, mas para comissionar aqueles que foram restaurados a compartilhar essa transformação com o mundo. Ele não é apenas o Salvador que cura os corpos e almas. Ele é também o comissionador, aquele que nos envia, nos chama para ser luz para os outros, para levar a esperança de sua graça a um mundo que ainda está perdido nas trevas. A cura de Cristo não é apenas para nós, mas para os outros também. Quando somos tocados por sua graça, somos chamados a espalhar essa luz, a ser testemunhas vivas de sua misericórdia. O homem libertado agora percorre as 10 cidades da região, compartilhando o poder transformador de Cristo. Ele não tem diplomas ou reconhecimento, mas tem algo mais valioso: a própria experiência de ser resgatado. Ele não precisa de palavras complexas para convencer as pessoas, pois sua vida fala mais alto do que qualquer teoria. Sua transformação é um testemunho visível do que Cristo pode fazer. Ele é a prova de que ninguém está além da redenção, que o poder de Cristo pode alcançar até os lugares mais sombrios e restaurar o que estava perdido. A sua mensagem não é um discurso, mas uma demonstração concreta da misericórdia divina. Ele era um homem possuído, uma alma perdida, mas agora ele é um mensageiro de esperança, um sinal da graça de Deus para todos que o ouviam. Este final não só completa a história do homem libertado, mas também nos oferece uma grande lição. A transformação que Cristo opera em nossas vidas nunca é apenas para nós mesmos. Quando experimentamos o poder de Deus, Ele nos comissiona a ser instrumentos de transformação para os outros. Jesus não veio apenas para curar nossos corpos ou nossas almas. Ele veio para nos tornar testemunhas vivas da sua graça e misericórdia. A salvação de Cristo não é uma experiência egoísta. Ela nos chama para compartilhar com os outros o que vivemos, para levar a luz de Cristo a um mundo que ainda caminha nas trevas. Cada um de nós, quando tocado por Cristo, se torna uma peça essencial na missão divina de espalhar o Evangelho. E assim, o homem que um dia viveu entre os sepulcros, que era visto como um caso perdido, agora é aquele que percorre as cidades espalhando a esperança que ele mesmo recebeu. Ele não é mais o homem atormentado, mas um exemplo vivo da misericórdia de Deus, um exemplo de que ninguém está além do alcance da graça divina. Sua transformação radical é um reflexo da transformação que Cristo oferece a todos nós. Não importa o quão distante ou perdido você se sinta, Cristo tem o poder de restaurar e dar um novo propósito à sua vida. Como aquele homem, todos nós podemos ser chamados a ser testemunhas vivas dessa transformação. A graça de Cristo não é limitada, ela é para todos e a missão de espalhá-la é nossa. Esse convite à transformação é universal. A cada um de nós, Cristo oferece a oportunidade de ser restaurado, de ser comissionado a levar sua luz aos outros. E quando fazemos isso,
Nossa vida não é mais apenas sobre nossa própria jornada de cura, mas sobre a missão de compartilhar essa cura com o mundo, espalhando a mesma esperança que fomos tocados a viver. Você já se sentiu como aquele homem perdido, aprisionado por grilhões espirituais ou emocionais? Já experimentou o desespero de estar entre a vida e a morte? Se você se identificou, saiba que há esperança. A mesma luz que libertou aquele homem está disponível para todos. E assim como ele fez com aquele homem, Cristo quer fazer com você. A escolha está diante de você. Vai abrir seu coração para a luz? Essa história não é apenas sobre um homem libertado das trevas, mas sobre um convite para todos nós. A transformação que Cristo trouxe para esse homem é a mesma que ele oferece a cada um de nós. Onde há sofrimento, ele traz restauração. Onde há escuridão, ele traz luz. Assim como aquele homem foi comissionado a levar sua transformação ao mundo, nós também somos chamados a ser testemunhas vivas da graça de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração e você se identificou com a transformação que só Cristo pode trazer, deixe seu like neste vídeo para mostrar seu apoio e compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E se você chegou até aqui, comente amém abaixo, como uma forma de reconhecer que, assim como o homem libertado, você também está aberto a ser transformado e comissionado a espalhar a luz de Cristo. E por último, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que possa trazer ainda mais esperança e transformação para a sua vida. Lembre-se, onde há Cristo, há sempre uma nova chance de começar. Que essa transformação continue sendo real em nossas vidas. Até o próximo vídeo.